Olá, malta. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou super contente. Eu estou a tentar conter-me aqui, ok? Mas eu estou super contente porque finalmente eu consegui sentar-me para gravar um review para vocês. Estava a ser muito difícil. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu andei para trás e para a frente com um saco com estes 5 livros, spoiler, para eu conseguir fazer o review. Hoje é o dia, finalmente. Vamos falar um bocado sobre Dark Romance. Eu considero-me nova neste género, apesar de eu já não ser assim tão nova. Eu recomecei a ler no ano passado. Foi-me introduzido o Dark Romance. Eu até temo em dizer, já sei o que é que vão todos pensar, que Dark Romance neste momento é o meu género preferido. Estou nesse mood. A culpa é da Inês, do Dark Romance Queen, do grupo de leitura. Por isso, falem com ela. Eu estou contente por ter começado o meu caminho no Dark Romance com o Corrupt, da Penelope Douglas. Não foi com este The Edge of Darkness, que é o que a gente vai falar hoje. Mas o Corrupt é um bocadinho mais leve, na minha opinião. Volto a dizer como digo em todos os meus vídeos. Isto é a minha opinião, malta, ok? Ok? Está-se bem. Boa. Eu acho que fiz bem em ter começado a ler assim, não foi propositado. Mas quando eu li o Corrupt, eu pensei assim, Isto é pesado. mas eu não conhecia a Lei Rivers. Quer dizer, conhecia, mas eu não tinha lido nada, não é? Portanto, isto é pior. É melhor, depende do ponto de vista, não é? Portanto, vou desde já dizer: se tu és aquelas pessoas que já leu Dark Romance, tens uma opinião, não gostas, não. Ok, vai ver outro vídeo. Tenho o Delilah da Colleen Hoover, tenho o review do Fort Wing da Rebecca Yarros. Ok, boa, vamos continuar. Tenho aqui notas também para não me esquecer de pormenores, mas eu, como já disse, não gosto das reviews muito ponto por ponto, não sei o quê. Eu gosto de falar assim, estão a perceber? Contudo, também não quero que vos falte nada. Eu apontei aqui só, só algumas coisas, né? Antes de mais nada, Corrupt, da Penelope Douglas, como eu já referi, agora um bocadinho mais séria, é um bocadinho mais leve. Contudo, quando eu li, eu lembro-me de pensar, wow, isto é pesado, isto não é nada romântico de cute, de fofinho. Cada vez tinha uma cena assim mais coisa, uma pessoa até fica... Aquilo mexe, estão a perceber? Mas quando eu li este, malta, preparem-se psicologicamente, e é por isso que vou aproveitar este gancho para vos dar aqui alguns detalhes, né? Portanto, como vocês Já lá vem. quando vocês já sabem, este livro é de Leigh Rivers. O Insatiable tem 411 páginas. Eu li em inglês, by the way. 411 páginas. O Voracious tem 397 páginas. Restitution, 523 páginas. Respectivamente, 2023, agosto, novembro e 2024, fevereiro. Eu dei 5 estrelas a cada um. E agora vou incluir aqui também, porque vamos fazer tudo à mistura, Little Stranger e o Little Liar. Insatiable, Voracious, Restitution, The Edge of Darkness. Depois existem este e este. Vou tentar mostrar-vos hoje só com uma mão. Estes dois. Eles vão se ligar. Vou recomendar um vídeo que eu vou procurar o link e vou pôr aqui alguns de baixo na descrição. Que foi um vídeo que a Inês, da Dark Romance Queen, fez para o TikTok, onde ela explicou mais ou menos o que ela aconselha a ser a ordem de leitura. Mas vou dar aqui a minha opinião também. Eu concordo com ela, plenamente, e eu estou super contente por ter lido na ordem que li. Eu li isto já há uns meses. Ela ainda não tinha feito este vídeo da ordem, portanto, ainda bem que eu li o The Edge of Darkness primeiro. Isto porque vocês podem ler. Mas não se esqueçam de lá ver o link dela. Sinceramente, eu aconselhava a ler como eu li. Primeiro, os três todos, obviamente, da The Edge of Darkness. Depois, o Little Stranger e o Little Liar. Contudo, vocês também podem ler os três primeiros, sempre, do The Edge of Darkness. Depois, o Little Stranger. E depois, ou melhor, Espera, baralhar-me agora. os três do The Edge of Darkness em simultâneo, vá, digamos assim, com este, ou até podem ler este antes do The Edge of Darkness, dos três. Porque não vai haver spoilers aqui de outras coisas. Mas este, o Little Liar, eu aconselho a ler só no fim. Porquê? Porque no final deste livro vai haver uma parte que depois vocês lerem aqueles três, vocês vão ficar tipo, porque vai haver ali uma conexão, estão a perceber? E se vocês lerem este primeiro, estragam tudo para aqueles três, ok? Decoraram? Ainda assim, eu aconselhava a ler os três primeiro como eu fiz e estes dois a seguir. Depois destes, vão sair ainda mais, estão previstos sair mais livros que vão dar continuidade a personagens desta trilogia e vão sair mais livros que vão dar continuidade a esta duologia. Depois, segundo aquilo que eu entendi, vai haver uma ligação entre todos no final. Eu adoro isto. Para além de ser Dark Romance, Eu adoro estas cenas. quando vocês estão num livro e depois de repente entram numa parte da história que vão dar a outro e as cenas juntam-se e é uma intensidade. Vocês já perceberam o meu amor por isto. Mesmo assim, eu adorei estes. Assim, se vocês me perguntarem Ninguém perguntou nada, mas eu vou responder. entre esta duologia e esta trilogia, este Dark Romance marcou-me de uma forma que vocês não têm. Eu li estes três, eu engoli estes três livros. Estão a perceber? Eu mandei vir este. Quando eu estava a acabar, eu já queria ter os outros para conseguir. Eu mandei vir os outros para poder ler e ler tudo rajada. A sério. Neste, as main characters é a Stacy e o Kate Mitchell. Mas não sei o que é que se passa. Para vos resumir um pouco, isto é uma second chance ao amor. Eles estiveram juntos
quando o livro inicia, já não estão. O mais fixe, eu estou sempre, o mais fixe, tipo, tudo é fixe, estão a perceber? Vocês já perceberam que eu gosto destes livros. Para que é que eu estou a fazer um review? O fixe é que o motivo pelo qual o namoro deles terminou vai ser mais nós, enquanto leitores, porque vamos ter a perspectiva de ambos, na primeira pessoa, vamos começar a ter ideias ao longo dos 3 livros, começar a fazer uma ideia o que é que realmente aconteceu, porque dá para perceber que, é assim, posso ser já, desde já dizer que a Stacey fez algo que não devia ter feito, fez. Mas, à medida que ela vai falando, vai contando as coisas, vocês começam a perceber que não foi ela que fez, propriamente dito. E depois, no final, ela não tem culpa de nada. Pronto, resumindo assim. Só que isso só se vai ser entendido no terceiro livro. Aliás, eu acho que isso vai ser melhor entendido ou completamente entendido no terceiro livro pelo Kate. Acho que por nós vamos chegar lá um bocadinho mais rápido, porque nós estamos dentro da cabeça da Stacey, né? E ela fala na primeira pessoa, por isso nós vamos saber mais sobre os sentimentos dela e sobre aquilo que realmente aconteceu em primeira pessoa, digamos assim, não é? Dentro da cabeça dela. Há montes de coisas pelo meio que fazem o coração, tipo, por isso é que eu gosto de Dark Romance, porque é bruto, é cru, nu e cru, estão a perceber? É uma cena que tu tens de estar bem preparado e preparada psicologicamente para aguentar estufo, estão a perceber? Houve cenas que eu chorei, Eu acho que só chorei pela primeira. Eu não sei se uma vez chorei. mas com Dark Romance já. Porque por muito que tu não tenhas vivido as coisas que os personagens viveram da mesma intensidade ou da mesma forma ou a mesma situação que elas, a cabeça, estou a perceber, a cabeça, as vivências, podes ter vivido um bocadinho de cada coisa menos intensamente, até coisas que causaram trauma, e isso é outras coisas que já vamos falar. Epá, toca-te sempre de uma forma diferente. Assim, eu às vezes tinha que fazer pausas, não por estar farta de ler, jamais, em tempo algum, eu me fartei de ler estes 3 livros, mas era mais para poder respirar, é uns segundos só, para poder respirar, para poder avançar, estou a perceber, porque é intenso, é intenso. Agora, eu vou já aqui dizer-vos os trigger warnings. Se vocês, e isto é uma coisa que eu tenho que deixar claro, estes livros são para maiores de 18. Há um grande drama com Dark Romance, e eu quero deixar isto claro já no meu primeiro review de Dark Romance. Há pessoas a fazerem artigos e, mais uma vez vou dizer, sigam a Inês, da Dark Romance Queen, porque ela fala mais, está mais em cima do assunto. Eu sou relativamente nova nisto e, apesar de eu ouvir e tudo mais, ela está sempre a ver os artigos e republica os artigos, comenta os artigos. Estes livros são para maiores de 18. Se vocês não querem os vossos filhos a lerem isto, vejam o que é que eles andam a fazer, ok? Mas isto é a mesma coisa com a internet, é a mesma coisa com filmes, é a mesma coisa com músicas, ok? Não é à toa que alguns CDs têm uma notinha em baixo a dizer Parental Advisor, não sei como é que se diz isso, mas aquela coisa a dizer que não é para a tua idade, se és menos de 18, ou 16, não sei bem. Mas os filmes é a mesma coisa, os pais têm que ter atenção ao que é que eles veem, por isso, né? Os livros não deviam ser diferentes. Até porque existem trigger warnings e avisos por algum motivo. Isto dito, vamos dizer alguns. Conteúdo sexualmente explícito, exibicionismo, possessividade dos main characters, flashbacks, tem, toxicidade, eixo, ao mesmo tempo que alguém é atingido, eixo, ao lado de um corpo, gunplay, praise, degradação, traição, hipotética, muitos colares com as mãos, blood, Uma pessoa tentar mudar as palavras como se o YouTube não percebesse inglês. e o uso de estupefacientes, ressacas e esse tipo de coisas ainda não acabou. Trauma psicológico e físico, trabalho de eixo forçado, abuso eixo e físico, mas não entre os main characters, eixo com ódio, grape, tentativa de S-ídio, perda de gravidez no segundo trimestre, pessoas a dar estupefacientes a outras pessoas sem os seus consentimentos, canibalismo forçado, de uma das personagens, não são MMCs, e convulsões. Acham que chega? Agora, espera, vamos fazer aqui uma pausa. Dito isto assim, parece tipo que é uma lista atirada assim, tipo um balde de água fria, estão a perceber? Ok. Mas à medida que se lê o livro, as coisas também não são assim, tipo, desde a página 1, ok? Isto está lá, mas algumas coisas estão mais óbvias do que outras não, nem por isso. Por isso não está tudo assim, está tudo lá, mas não é tipo uma lista como isto, né? Isto assim parece tipo como se foi atirado literalmente um balde de água fria. É uma leitura, sem dúvida, densa e pesada, como um Dark Romance normalmente é. Agora, a Leigh Rivers escreve de uma forma que eu passo pelos livros
livros, tipo manteiga, aquilo desliza, estão a perceber? Tipo, eu não tenho vontade de fazer pausas, sou sincera, só faço pausas porque sou obrigada. Eu tenho uma vida para viver. Mas a Leigh Rivers escreve de uma forma onde o texto é fluido, tu não te baralhas em coisa nenhuma, a pontuação está toda bem feita, os diálogos estão muito bem feitos. Além de que é um dark romance, eu acho que até nos momentos mais calmos está sempre a acontecer alguma coisa na história que é necessária para o que vem a seguir, ou eles estão escondidos, ou eles estão a fugir, ou eles estão a fazer. Mesmo nesses momentos há qualquer coisa a acontecer demais entre as personagens. Eu não quero dar muito spoilers, como eu já disse, né? Mas não há um momento aborrecido. Em nenhum destes 3 livros, destes 3 trilogia, eu posso ser que fiquei aborrecida. Contudo, nesta trilogia há uma parte em que eu fico. Não no primeiro. O primeiro, tudo bem. Ok. O segundo, apesar de eu adorar, porque é onde chegamos à junção de ambas as histórias, mas é no final. Há muito neste livro que é da perspectiva da outra personagem. Agora, terminando o livro, uma pessoa para pensar e realmente era necessário, porque aqui vais ter muito. No primeiro livro, tens muita perspectiva, tens só a perspectiva, basicamente, da Olivia, que é a irmã que não é de sangue, do Malakai, que é a personagem da qual vais ter mais perspectiva no segundo livro. Só que o que é que acontece? Há aqui uma grande parte do início até ao meio, porque isto está dividido em duas partes, em que é um bocado aborrecido, não vou mentir. Contudo, no final tu percebes que, ou melhor, não só no final, antes de dizer do final, tu percebes que é necessário esta perspectiva, porque há muitas coisas que as outras personagens pensam e depois quando entras na cabeça sobre esta, depois quando entras na cabeça dele, não é bem assim. Eu acho que ele mereceu ter a cabeça dele num livro, mas é uma questão de push through. Segue, vai, porque depois chega a uma parte, a segunda parte volta ao presente. Ou seja, ela fala, conta a história, ok? Aqui eu li este aqui, lê-se bem rapidinho. Chega ao final, é o presente. Ele fala até meio do livro, quase a dizer tudo o que aconteceu no outro, mas da perspectiva dele, que é a parte aborrecida um bocadinho, mas chega ao meio do livro, é o presente. Portanto, é um bocadinho grandinho, até ao meio é um bocado, né? Mas depois a partir do meio, que é a parte 2, volta ao presente, onde este acabou. Estão a perceber? A partir daí é apanhar tudo. Pronto, é aquela tal coisa, quando estás a ler, por isso é que eu já estou a dizer antes de vocês lerem, quando estás a ler tu pensas, epá, mas isto, ele está a dizer basicamente aquilo, tudo bem que é a perspectiva dele, mas uma pessoa não. Mas depois quando chegas ao meio pensas, não, era preciso para perceber aquela parte, porque ele, o Malakai é todo um cérebro diferente. E depois a forma como ela escreve quando está no presente, quando vai ao passado, quando os flashbacks, tipo, nem todos os livros, nem todos os autores conseguem bem fazer os flashbacks como deve ser. Tipo, às vezes há livros que têm tanto flashback, tão maçudo, sem propósito nenhum, que não precisava estar ali. Com ela não sucede. Se me perguntarem assim, Sofia, o que é que aconselhas? Que eu estou a falar dos livros que eu já li, né? Ler primeiro o Corrupt, que é mais soft, como tu fizeste, e depois ler estes. Vou ser sincera, é igual. A única diferença que pode acontecer é que vocês começam a ler estes e se calhar em vez do vosso coração saltar assim, salta da boca para fora, estão a perceber? Mas não há problema. Se quiserem o efeito choque, comecem logo pelo Insatiable, ok? Este. A trilogia, portanto. Se vocês nunca leram Dark Romance, eu acho que aquilo que eu acabei de dizer chega para vos preparar psicologicamente se vocês quiserem iniciar. É pá, leiam. Leiam. É a única coisa que eu vos posso dizer. É a minha opinião. Eu adorei. Talvez vos vai influenciar e trazer-vos para o meu lado dark. Quer dizer, calma, né? Não é bem assim. Eu também adoro Emily Henry, ok? É pá, isto traz um misto de sensações, estão a perceber? Tipo, vocês sentem muitas coisas ao mesmo tempo enquanto estão a ler. É uma montanha russa. Um bom romance fofinho às vezes. Eu também gosto. Eu juro, quando eu estava a ler este, eu li Funny Story. Foi o Funny Story que eu estava a ler ao mesmo tempo. E adorei. Houve uns momentos que eu tive que fazer uma pausa. Já não lembro qual é que foi. Este aqui não fiz nenhum. Não sei se foi entre o Voracious e o Restitution. Não sei. Mas ler o Funny Story, alguns entre estes, fez-me bem. Porque é um romance fofinho e fez-me... Se calhar façam o mesmo. Se já tiverem lido o Funny Story, né? Leiam outra coisa. Se não tiverem lido o Funny Story, também podem ver o review dele. Está aqui no meu canal também. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, partilhar, subscrever o canal. Vão ver os links da Inês que eu vou deixar cá em baixo. E nós vemos no próximo vídeo. Adeus!